o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Irmãos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, nosso estudo de hoje é do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e vossa mãe, os itens de 5 a 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então vamos fazer a nossa prece para iniciarmos nosso estudo. Senhor Jesus, querido amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, rogando pelas Tuas bênçãos, Teu amparo, o amparo, Senhor, desses trabalhadores espirituais da Tua seara, que sustentam, Senhor, a Casa Espírita do Grupo Amadeu Ferretti, que sustentam, Senhor, a nossa caminhada e as tarefas, Senhor, que procuramos desempenhar dentro da doutrina espírita. Que seja, Senhor, em Teu nome, em nome desses benfeitores, mas, sobretudo, em nome de Deus nosso Pai, com as Suas bênçãos e a Sua permissão, que de nossa parte possamos dar por iniciado o nosso estudo de hoje. Graças a Deus, Senhor. Bem, meus irmãos, então nesse item do Evangelho nós vemos que quando Jesus disse quem é minha mãe e quem são meus irmãos, à primeira vista, parece assim uma ingratidão de Jesus para com seus familiares, Mas se nós aprofundarmos esse entendimento, nós vamos ver que essa é uma aparência enganosa. Por quê? Porque Jesus se encontra aqui na Terra, reencarnado, tratando das coisas espirituais. E por isso ele estava em plena obediência a Deus, na profundidade da consciência iluminada, que ele já possuía e possui mais ainda agora. Então percebemos que Jesus, em toda a sua vida na Terra, demonstrou gratidão e carinho pelos seus familiares, como pelos seus discípulos, e em pleno comando das leis que regem e sustentam a todos, que é a lei que ele veio nos trazer, que é a lei de amor e de caridade, Então, se o primeiro mandamento que ele deixou bem claro para nós, que é amar a Deus em todas as coisas, é o que ele fazia em todos os momentos, E ele sabia, que essa era a lei correta para todo saber do ser humano e da sabedoria divina, Então, com a obediência ao Pai acima de tudo, sem contudo esquecer, dos seus companheiros da terra, dos filhos da terra, dos seus companheiros no lar terreno, que era a sua família, Jesus mostrava nesse gesto a extensão do seu amor, que ultrapassava as barreiras do orgulho, as barreiras do egoísmo e fazendo desaparecer a vaidade. Então esse desprezo que é aparente, quando se lê assim e não se medita sobre esse ensinamento, esse desprezo aparente de Jesus foi para mostrar o domínio do seu coração de luz sob a obediência ao Pai. E Jesus, então, nós sabemos que na sua trajetória aqui na Terra, ele retirava os espíritos doentes, curava e respeitava todos os irmãos. Então, ele nunca desrespeitaria a sua família, mas é natural que o julgassem louco, Se hoje ainda tem pessoas, que os ensinamentos de Jesus, essas pessoas ficam espantadas, Se hoje algumas pessoas dizem assim, nossa, mas você vai sair da sua casa, deixar seu conforto, para ir para um trabalho social, aliviar corações necessitados, corações sofredores, fazer uma visita fraterna, fazer uma visita a um doente, Imaginemos naquela época. E Maria, a mãe de Jesus, foi procurar Jesus por quê? Porque ela tinha sido alertada pelos filhos de José
e por outros parentes que Jesus estava ficando maluco, né? E ela, aquela mãe dedicada, aquela mãe extremosa, mas ela estava vivendo distante de Cafarnaum. E as notícias chegavam a ela de uma forma, né, muito pior. E aí ela foi levada pelos parentes até o filho e encontrou Jesus fazendo sua pregação, né? E aí nós percebemos o quê? Que Jesus veio para ficar junto a nós, como Espírito encarnado, trabalhando muito pouco tempo. E os minutos que ele tinha para essa tarefa tinham que ser muito bem aproveitados por ele, né? Então, essa ocasião se oferece a Jesus pela presença de Maria, né? E é um ensinamento tão importante que ficou ali gravado no Evangelho, né? Era uma parábola. Jesus, nessa parábola desse encontro de Jesus com a sua família e tal, Jesus queria nos dizer o quê? Que aqueles que vivem, né, os mandamentos de Deus são irmãos, irmãs, mãe, não só dele, mas uns dos outros. Por quê? Porque nós vemos nas parábolas de Jesus, né, naquela condição de ser o método pedagógico que ele utilizou para nos trazer, né, os ensinamentos. A gente percebe o quê? Que essa parábola sempre desempenhou um grande papel para o desenvolvimento do nosso aprendizado. Tanto que até hoje nós estamos estudando as parábolas de Jesus, né? E aí nós vemos que o magnetismo de Jesus impregnava os ouvintes, né? E através dessas parábolas eles eram tocados pelo ensinamento que Jesus trazia, né, de situações do dia a dia, e alteravam, né, o seu comportamento e passavam a viver de uma forma diferente. Então nós vemos que nessas parábolas de Jesus, nesses ensinamentos, há o sentimento do amor, que sempre se destacou, né, em Jesus, né, hoje ainda, como quando nós fazemos nossos estudos, que temos a convicção de que ele é nosso modelo, nosso guia, né? O amor sempre se destaca, né? O amor, a compaixão, a misericórdia, né? E sempre se destaca nesses ensinamentos de Jesus, nas parábolas de Jesus, e vem nos possibilitar o quê? O entendimento da lei de Deus, que devem ser respeitadas e cumpridas, não só entendidas, né? Então, aquilo que poderia ser muito complexo, muito difícil para a mente dos seus ouvintes, né? Porque trazia um tema, né, que ainda não havia sido tratado por ninguém, Jesus simplificava e narrava através das parábolas, né? Aquela narração suave, aquela narração clara, né? Tirando todas as dúvidas. Então, em todas as situações, né, de vida, Jesus utilizava o quê? A sua incomparável sabedoria, né? Orientando mentes, iluminando consciências, consolando sentimentos, advertindo, mas sempre deixando sinais de quê? De amor e de compaixão em todos que o buscavam. E aí nós vemos que Maria, quando chega lá e encontra Jesus pregando, né, e Jesus faz esse questionamento, ela compreendeu as palavras do filho dela, né? Por quê? Porque as almas boas, as almas nobres, Maria é uma alma nobre, uma alma boa, um espírito extremamente superior, né? Tem capacidade para entender esses grandes atos, como esse ato de Jesus, né? Que estava ali naquele momento, demonstrando o quê? Que cada ser humano que está na Terra é um irmão, é uma irmã, e de cada mãe é a sua mãe. Então, ao longo de toda a passagem de Jesus pela Terra, ele sempre buscou exemplificar o amor, a tolerância, a misericórdia, né? E ele estava incumbido da missão de quê? De nos ensinar sobre essa lei de amor, sobre esse Pai maior,
né, que nos envolve na sua lei de amor, nos criou por amor, nos mantém por amor. Então, Jesus estava incumbido dessa missão de ensinar a todos nós, seus irmãos dessa humanidade, a graça do amor, né? E aí ele vem mostrar para nós o quê? Que esse amor, ele vai aumentando, né? Vai se dilatando através de quê? Da vivência das virtudes. Por quê? Porque quando a gente vai estar nesse esforço, né, desse trabalho, de vencer nossas dificuldades, de mudar nossos sentimentos, pensamentos e atitudes, nós estamos buscando preparar o nosso espírito para o momento em que possamos estar na convivência de planos superiores, né? Então, solidariedade, fraternidade, amizade, tolerância, perdão, indulgência, compaixão, né? Paciência, são algumas das manifestações desse amor sublime, né? Que a gente está buscando aqui, está no esforço de exercitar, né? Para que a gente possa viver todo nesse ambiente que Jesus está nos preparando, né? Para vivermos em ambientes melhores. Então, com o entendimento, né, divino de que a humanidade inteira constitui uma só família, porque, né, a gente ainda estuda sobre isso, mas às vezes assim, a gente vivenciar isso e trazer isso como realidade para as nossas vidas ainda é um pouco difícil para nós. Mas a gente precisa desenvolver esse entendimento, né? A humanidade inteira constitui uma só família. Todos estamos amarrados como um feixe, pelos laços de quê? Da irmandade. E Jesus, né, como aquele espírito superior, orientador de toda essa humanidade, falava à multidão, né, sobre tudo isso, todos esses ensinamentos. Então ele não perdia nenhuma oportunidade, né, de trazer um ensinamento. Então, ante essa tarefa de testemunhar a lei superior quanto ao tratado da Irmandade, né, que iguala todos os seres humanos, Jesus ali questiona, na mais doce expressão do amor, fraternidade, né, quem é a mãe, quem é a sua mãe, quem são seus irmãos? Dentro do princípio que norteia as relações, que princípio é esse? Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. Então, algumas pessoas que não compreendem ou que ainda não estão no momento de compreender esse gesto de Jesus, né, tem uma série de críticas em relação a essa passagem, mas nós, né, que temos a oportunidade de ter os espíritos que nos tiram, né, todas as dúvidas, já entendemos como é profundo esse ensinamento que Jesus nos traz, né? Quem já conhece a beleza, quem já conhece a doçura da lição do amor de Jesus, quem já conhece a bondade de Jesus, a caridade, jamais vai dar margem a nenhum comentário que coloque em dúvida a sua grandeza, né? Por quê? Porque Jesus conviveu naquela época, né, entre todo tipo de espírito, com o intuito de quê? De ajudá-los no caminho da renovação, como até hoje ele está conosco com esse intuito, né, de nos ajudar no caminho da nossa renovação. Então, em momento algum, Jesus manifestou em suas atitudes preferência, né, por quem quer que fosse. Exaltou a solidariedade, a fraternidade, sempre aproximando aqueles que estavam separados, né, pelo sistema de castas que era vigente na época, mas Jesus não fazia, né, esse tipo, não tinha esse preconceito, não fazia esse tipo de seleção. A todos ele considerava seus irmãos e constantemente ele estava orientando a todos para a vivência no reino celestial, né, onde aguarda cada um de nós
né, que estamos aqui no esforço de romper essas algemas do egoísmo e do orgulho. Então, esses estudos que nós fazemos, né, com a orientação dos espíritos, né, nos trazem grandes possibilidades, né? Então, quando a gente fala que Jesus, sobre essa igualdade de todos perante Deus, a gente entende que para Jesus, para Deus, essa lei de amor, não existe, né, cor de pele, condição material, raça diferente, não existe, né? Ninguém se elevará aos planos superiores sem seguir os exemplos de Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sem praticar as lições benditas da caridade e que Kardec, no nosso Evangelho, coloca como o lema da doutrina: fora da caridade não há salvação. Então, essa família que nós temos, né, ligada a nós pelos laços da consanguinidade, é uma família temporal, né, enquanto aqui estamos encarnados. Por quê? Porque os laços que são indestrutíveis são os laços do amor verdadeiro. Esses laços do amor verdadeiro é que unem os espíritos, né? Todos nós, como espíritos, lá na pátria espiritual, formando o quê? A grande família universal. E aí nós vemos que nessa parábola, nesse ensinamento aí, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, nessa parábola que Jesus utiliza, Jesus começa a pregar sobre essa fraternidade universal, né? Ele destaca, né, que, a despeito dos laços transitórios do sangue, somos todos irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Então, para nós não tem que importar cor, raça, religião, credo político, nada disso. Por quê? Porque essas condições são transitórias. E após o desencarne, isso aí fica no mundo temporal, né? Após o desencarne, a gente deixa isso aqui, né? Então, ele mostra para nós que no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, não existem pais, mães, maridos, esposas, apenas irmãos, filhos de Deus. E se Deus permite que nós nos agrupemos em famílias distintas aqui na Terra, é para que, através desses laços consanguíneos, das alegrias juntos, das dores que suportamos juntos, aprendamos o quê? Sobre fraternidade. Então, a gente começa aqui na célula pequenininha, para depois a gente ir ampliando esse entendimento, né? E vamos entendendo que a lei da fraternidade universal, ela se baseia na harmonia, e os espíritos falam isso para nós. Ó, a lei da fraternidade universal se baseia na harmonia, no amor, na verdade e na justiça. Então, entre nós que somos irmãos, deve reinar essa harmonia aí, que é isso que Jesus espera de todos nós. Então, vamos evitar discórdia, briga, descontentamento. Quando surgir dúvida, vamos procurar resolver essas dúvidas com harmonia, né? E aí os espíritos ensinam para nós que essa lei da fraternidade universal, o amor, eles falam, é a estima recíproca que deve reinar entre todos nós. Ao nos ampararmos, ao nos ajudarmos, nos tolerando uns aos outros, nós vamos implantando na Terra o amor. Em relação à verdade, é a sinceridade que devemos nos tratar uns aos outros, evitando a mentira e a maledicência. A justiça, na qual se baseia essa fraternidade universal, os espíritos dizem que é o rigoroso respeito que devemos à propriedade alheia, por mais insignificante que o objeto seja. Jamais contrariemos a lei da fraternidade, nos apropriando por meio ilícito do que pertence aos outros, né? Então, saibamos sempre que em qualquer circunstância, né, dar a cada um que lhe pertence
quer no terreno material, quer no terreno moral. Então, possamos respeitar que isso é uma lei de Deus, é uma lei da fraternidade universal, né? Então, sabemos que essa humanidade, no momento, ainda não está preparada para a aplicação integral dessa lei de fraternidade, mas estamos dentro da doutrina espírita. E a doutrina espírita está trabalhando ativamente. Para quê? Para fazer florescer em todos os corações essa lei da fraternidade, preparando o quê? A nossa humanidade para dias de compreensão, para dias de amor. Quando a humanidade estiver preparada, ensinamentos mais aprofundados virão nos guiar. Não são ensinamentos diferentes, são mais aprofundados, né? E para quê? Para que cada vez mais possamos elevar a prática da fraternidade entre nós. E aí, para nós terminarmos, nós vamos fazer com uma página que é uma reflexão do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 3, O Espírito Baltazar, pelo nosso querido médium altivo. E Baltazar nos fala na lição 8 sobre refletindo sobre a família universal, que tem a ver com esse item, que diz aqui, ó, Jesus não perdia nenhuma oportunidade para dar um ensinamento. Portanto, aproveitou a que a chegada da sua família lhe oferecia para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. E Baltazar nos fala, pela graça infinita de Deus, paz, Baltazar, pela graça de Deus. Tarefas como da obra social ensejam reflexões sobre a família universal, sobre a família que está próxima a nós e que atendemos, sobre a família espírita que se agrega à casa espírita, buscando orientações, melhoria íntima, solução para os seus problemas, paz para o seu coração. E as reflexões trabalham, andam, revolvem-se no âmbito do sentimento do homem para com o próximo. Ninguém está sozinho na vida. Nenhuma pessoa é uma ilha. Ao contrário, todos nos interdependemos nas alegrias, na felicidade, também nas dores. O momento da paz é compartilhado por todos, não somente porque vibramos com a paz do próximo, como também porque o próximo, estando em paz, influencia decisivamente o seu ambiente, o ambiente em seu derredor. O mesmo se dá com a alegria e igualmente com a dor. A dor, quando atinge um dos nossos, parece que chega até nós. Por mais indiferentes que tentemos ser, não se pode esquecer de que a dor do semelhante, cedo ou tarde, se refletirá em nosso coração, tornando-nos tristes também, ou pelo menos preocupados. Com os estudos espíritas, com a visão cristã da vida, a pouco e pouco, aprendemos a compartilhar ideias, a compartilhar problemas e buscar soluções para todos os que envolvem a humanidade. Por mais difíceis que sejam, eles têm solução. Pais, filhos, irmãos, companheiros de dentro do lar, todos os que passam por graves dificuldades morais, de doenças, financeiras, todos encontrarão solução para os seus problemas por si sós, mas ajudados por cada um em particular. Se a busca é individual, o apoio é coletivo. Se o homem trabalha por si mesmo, nem por isso dispensa o amor do semelhante para ajudá-lo na solução dos seus problemas. A nós, que constituímos a família espírita, cabe-nos uma tarefa mais importante ainda. Além de auxiliar o semelhante, auxiliamos de vontade própria, sem desejar outra coisa senão o prazer de servir. Mais ainda, por compreendermos a existência do plano espiritual, que às vezes é composto por espíritos cobradores em situações infinitamente infelizes. Procuramos rezar também pela solução das dificuldades daqueles que já perderam o corpo de carne e que necessitam de tanta paz quanto os que ainda sofrem encarnados. Cada dia é dia de transformação. Cada momento é momento de aperto de mão. Cada hora
é a hora da solidariedade. Assim, compreendendo que o homem sofre na terra e no plano espiritual, o espírita não somente ajuda com vistas ao horizonte que alcança com seus olhos físicos, mas igualmente vislumbra o horizonte infinito, composto de camadas espirituais que estão acima de sua mente, de sua cabeça, mas igualmente existem. Dor de perda, dirijamo-nos ao mais além. Soluções materiais, pensemos ao alcance dos nossos olhos. Ninguém trabalha sem pensar em como está trabalhando. Ninguém age sem saber como agir ou por que agir. O convite ao estudo e a meditação que as casas espíritas fazem é justamente para trazer oportunidade às criaturas de pensar de modo mais decisivo em favor do equilíbrio da humanidade. Pertencendo a alguma grande família espiritual, busquemos cada um de nós sorver do mais além as forças que já conseguimos alcançar e as distribuamos para nós e para os que estão ao nosso lado, de forma a pensar assim: que Deus nos abençoe, mas abençoe o próximo também. Que Deus nos ajude, mas que ajude quem está do nosso lado também. Que Deus nos cure, mas que cure também aquele que sabemos sofrer. Com os pensamentos envolvidos na paz, sigamos adiante, sempre recordando que Jesus é o Mestre, o Senhor, Deus é o Pai, e cada um de nós é foco de luz que pode resplandecer e iluminar aquele que está mais próximo. Assim o fazendo, ajudaremos essa sociedade humana a se transformar e a criar dentro dela ideias e ideais superiores em torno da luz. Graças a Deus, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Então, meus irmãos, com essa mensagem maravilhosa de Baltazar, que já dá um estudo, né, um outro estudo, nós vamos fazer a nossa prece, né, para finalizarmos o nosso estudo de hoje. Senhor Jesus, querido amigo, só temos a te agradecer, Senhor, a ti, ao Espírito Baltazar, que nos trouxe essa mensagem tão maravilhosa, a todos esses espíritos trabalhadores da tua seara que sustentam, Senhor, a casa espírita, que sustentam seus trabalhadores, que sustentam a cada um de nós, Senhor, pequenos tarefeiros da tua seara. Obrigada, Mestre querido, pela oportunidade da tarefa e que possamos, Senhor, nesse ano que se inicia, 2023, continuarmos, Senhor, perseverantes na nossa renovação, na nossa mudança e no trabalho no bem. Que assim seja, Mestre, graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!